Boa noite. Vamos ver se por aqui rola a live, que era para estar acontecendo lá no perfil do Conectar. Mas está rolando um bullying quando eu entro de convidada na live alheia. Oi, Bru, seja bem-vinda. Vou só esperar a Isa entrar aqui. Oi, Dai. Que bom que vocês estão vindo, meninas. Gratidão. Se alguém souber se está rolando algo pelo Instagram, em lives em dupla, me avisem. Estou sofrendo bullying. Sim, muita saudade, Bru. Vamos ver se vai. Olha que esquisito. Agora foi. Tudo bem? Para mim te dar você um está tempinho carregando. Ué, pra mim você foi. Meninas, vocês podem dar um feedback se vocês enxergam nós duas? Porque se só eu não estiver vendo a Isa, toquemos o barco, não é mesmo? Gratidão por vocês voltarem. Mano, você tá no 4G ou você tá no Wi-Fi? Estou no Wi-Fi, mas podemos fazer um Talvez se teste você aqui, botar não é no mesmo? 4G. Tá um... O da Isa tá carregando, né? Ó, vendo a Isa borrada. Vê se agora Mas que vai. coisa! As meninas estão falando que você tá embaçada. Que loucura Continua isso, gente. embaçada? É muito doido, né? Mas Meu... meninas, dá pra ouvir bem nós Vocês estão me duas? ouvindo? Porque aí dá pra gente seguir, né? Eu acho. Uhum. Só deem esse feedback pra gente. E aí, Isa, se você quiser dando a introdução, não é mesmo? Isa tá travada, Aí, mas vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando bem? dá pra ouvir, meninas? Só deem esse feedback, please. E se der pra ouvir com fluidez, a gente segue, né? Vamos Vez ver. ou outra tá No outro... acontecendo isso comigo, Isa. Aí eu entro no meu perfil, aí a pessoa entra de Uhum. convidada, vai que é uma beleza. Vamos ver se agora vai. Se eu tô Ah, travada. ouvindo ok. Ouvindo, ok. Então vamos embora, vamos tocar o barco, tá? Vamos ver se no Vamos meio, seguindo assim. qualquer coisa a gente toma uma solução. Yes. Vou Ai, seguir no meu 4G. bem-vinda! Ai, gratidão por mais esse encontro. Gratidão pela presença, gratidão por estar aqui. Segundo encontro nosso juntas. E hoje a gente está falando, a gente está entrando nesse tema, né, da Lua. Esses 14 dias que a gente vai falar sobre a Lua, falar sobre o feminino. Então já vou te passar a palavra, vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu trabalho. Beleza. E aí, se puder só ir acompanhando o que as meninas estão dizendo, só pra gente não perder aqui e Tá, ficar falando sozinha de repente, né? tá bom, tá bom. Gratidão, né, por esse convite, por participar desse workshop, que para mim, você sabe, né, que não é apenas uma parceria profissional, mas é algo muito mais profundo. Eu vejo essa nossa conexão de um lugar muito, muito maior, né, de uma irmandade mesmo, e eu sou muito grata por poder trazer um pouco da minha medicina, algo que por muito tempo eu deixei adormecido, né? Esse medo de colocar a voz no mundo, de falar o que eu penso, de trazer os meus estudos e aquilo que eu acredito dentro da astrologia. Então, hoje o meu trabalho ele é focado nos astros com essa visão feminina, né? Com o olhar para o feminino, então um trabalho exclusivo para mulheres em que eu gosto de integrar não só a força do feminino, mas também do masculino dentro de cada uma de nós, para que a gente encontre essa harmonia e veja através, sinta, né? Entre em conexão com o céu, para que a gente tenha uma vida com mais clareza, mais direcionamento, não para ter uma previsão de futuro, aquela coisa cristalizada, mas a gente se entender, né, e se conhecer cada vez mais. Então, um processo de autoconhecimento através da astrologia. E eu busco trazer isso de uma forma bem simples, né,
sei muito astrologuês para que as pessoas realmente possam, né, as mulheres possam levar isso no dia a dia, na prática mesmo. Então, e eu falo que esse daí, e eu falo que esse daí é o melhor, né? Porque essa a Liege entrou depois, a gente sabe, é porque a gente tentou entrar no meu, estava travado e as pessoas estão escutando bem, continuemos assim, tá? Por enquanto. E essa forma de trazer sem o astrologuês, né? Porque muita gente quer entender a astrologia. Eu sou uma das pessoas que eu amo a astrologia, eu vivo, mas eu não tenho o astrologuês. Eu não uso muito, eu não, é uma coisa que eu entro naquela, é uma vida inteira de estudo. Então, trazer de uma forma simplificada é uma coisa que facilita tanto o processo que é o mais incrível, assim. E aí, já queria te emendar uma pergunta, que é a pergunta que a gente abre, né? A gente está falando muito nesse momento, o Conectar nasceu nesse momento agora, porque muitas pessoas estão buscando ferramentas, estão buscando formas de se ajudar nesse momento, né? A gente fala que autoconhecimento é você se ajudar. Não é você ter dependência por nada, ter dependência por terapia, é você conseguir tocar o seu processo, e por isso que a gente fala muito sobre as ferramentas aqui também, né? A gente vem trazer muitas ferramentas para trazer essa independência que todo mundo precisa na vida, né? A gente precisa tocar o nosso barco, ter independência para decidir as nossas coisas, para guiar o nosso próprio caminho. E as ferramentas que estão disponíveis, aquelas que a gente vai coletando, por isso que eu falo, somos mulheres sábias com muitos conhecimentos, a gente não tem como se definir. A Angélica não é só astrologia, eu não consigo falar que eu atendo é só um Theta Healing. Então, assim, somos várias mulheres dentro de uma mesma mulher, né? Então, nesse momento, eu acho muito importante a gente trazer também qual é a importância de despertar para essa nova consciência, isso tudo que a gente vem falando já, isso tudo que a gente vai falar hoje, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, não por causa de uma pandemia, mas todos os alinhamentos e todas as questões que estão pipocando, né? Não é uma coisa só, a gente sabe, são muitas coisas no mundo que estão pedindo esse olhar também. Sim, e é legal você falar dessa questão de ferramenta de autonomia, porque eu acredito muito nesse olhar da astrologia, né? Como uma bússola mesmo para que você possa dar os seus passos, para que você realmente não fique refém de nada, né? E coloque, até mesmo que seja na astrologia, mas coloque em algo externo, eu preciso daquilo, né? Ou daquela pessoa para tal coisa. Mas usar realmente para se conhecer cada vez mais. E respondendo a sua pergunta, de um lugar mais geral, no sentido de energia feminina, eu acredito que o planeta está precisando muito dessa energia, né? Que envolve o cuidado, o zelo, a amorosidade, as pessoas se ajudando cada vez mais, né? Todo esse laço da solidariedade mesmo. E em muitos momentos isso ficou adormecido nessa sociedade que a gente vive, né? Muita competição, muita comparação e tudo mais. Então, no sentido de energia feminina, no geral, eu vejo isso como realmente uma energia que cura o planeta, mas trazendo até para a questão da mulher em si, não só da energia feminina, mas da mulher em si, tá travando, meninas? Vocês me ouvem? Mas eu acho que o som tá de boa, só a imagem tá travada, né? Então, saindo desse contexto da energia feminina, que é essa energia do acolhimento, de ajudar e tudo mais, trazendo isso para a mulher, uma coisa que me move muito é realmente toda mulher ela merecer ser livre, independente do que liberdade signifique para cada uma de nós. E eu acredito muito na ferramenta da astrologia para trazer essa libertação. Para as mulheres poderem olhar os próprios padrões, as crenças que vêm de família, que vêm dos ancestrais, ou os padrões dentro de relacionamento, aquilo que ela acredita, né, sobre ser mulher, sobre sucesso, sobre prosperidade, a própria liberdade, e usar essa ferramenta para que elas realmente se tornem mais autônomas e encontrem esse sucesso e essa liberdade que elas buscam. A liberdade de escolha, de repente sair de um relacionamento que não faz bem, e ela ter um respaldo financeiro para que ela possa sair desse relacionamento.
por mais que a gente esteja nessa transição de era, a gente ainda vê muito isso, né, Isa? Mulheres presas a situações desconfortáveis, que as machucam, por depender, seja emocionalmente ou financeiramente, de uma outra pessoa, de repente. Então, usar realmente o feminino para que elas se lembrem da potência que elas são, e a gente vai falar de útero hoje, né? De relembrar dessa fonte de poder que existe dentro de nós, entender as nossas sombras, não jogar mais embaixo do tapete, mas encará-las realmente para poder virar a chave. E encontrar e realizar os sonhos que a gente quer e viver a vida que a gente deseja. Então é isso que eu levo no meu trabalho, né? Principalmente a liberdade emocional, para que a mulher ela conquiste a vida que ela quer, em todas as áreas. E esse daí, né, liberdade emocional, a gente já entra até no tema de hoje, a gente vai falar do segundo chakra, como eu falei, o segundo chakra, ele é na altura mais ou menos aqui do útero. Eu vou dar uma introduçãozinha do que é o chakra para as meninas já ficarem a par disso, porque eu falei que as terapeutas elas não tinham que falar sobre o chakra. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é a gente alinhar todas as visões que a Angélica tem para a gente trazer para esse lado da nossa vida, que é exatamente isso, né? Sobre o empoderamento feminino, sobre descobrir as ferramentas que a gente tem internamente, todos os saberes que estão dentro da gente. E é realmente essa potência. Quem participou da meditação ontem pôde sentir um pouco do que foi essa potência, porque se chamava Despertar da Kundalini. E foi realmente um despertar da potência de energia vital. Quem estava aqui ontem, inclusive, fala como é que está se sentindo hoje em relação a essa meditação. Ontem a gente trabalhou o primeiro chakra. Hoje a gente está falando do segundo. O segundo chakra ele está muito relacionado às nossas águas internas, muito relacionado ao nosso feminino, porque está ali relacionado com o nosso útero. O nosso útero guarda muita memória, né? Porque o nosso útero também tem muita água. Nós somos água, nós todos seres somos água. E nós mulheres trabalhamos muito com as nossas águas internas. Então esse chakra é um chakra que mexe muito todos, na verdade, no nosso corpo, mas esse pro lado do feminino. Então quando a gente olha para esse feminino, a gente percebe que esse chakra vai mexendo. E quando ele está em desequilíbrio, né, esse chakra ele fala sobre movimento, ele fala sobre centro das emoções e dos sentimentos, a gente guarda memórias da nossa ancestralidade, a gente guarda memórias da nossa infância. Ali a gente descobre esse valor, esse amor pela vida, né? Desejo de tornar a vida agradável também. E está muito ligado ao nosso lado criativo. Quando ele está em desequilíbrio, a gente pode ver questões como confusão, quando você está muito confusa, não sabe para que lado você vai, né? Falta de clareza mesmo, ciúme, inveja, possessividade, questões de problemas até no seu útero, né? Questões uterinas. Muito medo do que as pessoas dizem, então a gente fala muito sobre a expressão e a Índia vai falar melhor sobre a expressão, ainda mais porque a gente entrou agora com o Sol em Leão. Então, fala um pouquinho sua visão sobre os astros, sobre essa ciclicidade, manifestação, já falando um pouco do segundo chakra também, vamos entrar aí na... Tá muito sincrônico, né, com o céu desse momento. Hoje o Sol entrou em Leão e o que isso significa, né? O Sol ele passa uma média de 30 dias em cada signo e o fato dele ter entrado em Leão traz essa potência para todas nós. Independente se eu sou leonina, se meu signo solar é Leão ou não, essa energia está para todas nós. E o que Leão traz? Primeiro que ele é um signo de fogo, então traz essa coisa da energia, né, da expansão, de ir para fora. E Leão também traz, totalmente relacionado a esse chakra, a criatividade, a expressão, a gente realmente reconhecer os nossos dons, os nossos talentos e colocar isso a serviço do mundo. E fazendo um parênteses rápido aqui, que hoje é quarta-feira. Quarta-feira é regido pelo planeta Mercúrio. Mercúrio fala das comunicações, né? Então, juntando tudo isso, é realmente a gente manifestar através daquilo que a gente já faz bem, daquilo que já são dons nossos, né? E colocar isso no mundo. E essa questão da criatividade está muito ligado com o feminino, né? Somos seres extremamente criativas.
E se a gente está em desarmonia com esse chakra, foi o que a Isa trouxe, a gente fica meio confusa, a gente não se acha criativa. Então, os próximos 30 dias são excelentes para a gente trabalhar essa força interior. Se é através de uma roupa que você se sente mais empoderada, vista essa roupa. Se é através de fazer alguma coisa, faça essa coisa. Né? Leão está muito ligado ao palco da vida. A gente se colocar realmente como protagonista. E fazer essa limpeza, essa conexão com esse chakra, que foi o que a Isa explicou, traz essa potência toda para fora. Né? Porque a gente expressa tudo isso. Então é um período muito legal para a gente sentar, analisar o quanto a gente está dando valor para aquilo que a gente é boa. E o porquê muitas vezes a gente tem medo de falar aquilo que a gente é boa. O lado luz de Leão, o lado luz de Leão não está nem aí com o que as outras pessoas vão pensar. Ela brilha e ponto. E ela sabe que quando ela brilha, ela não está apagando ninguém. Ela vai impulsionar e empoderar outras mulheres a brilharem também. Então esse é o lado bacana da gente aflorar nos próximos dias, né? E como fala do feminino, a gente pode trazer toda essa questão dos ciclos também. Quanto mais eu me entendo, mais eu me conheço nos meus ciclos, nas minhas emoções, mais eu acesso essa autoconfiança. E aí eu consigo agir na vida. Não é que não vai ter mais medo, mas a gente olha para o medo de uma forma diferente, para a insegurança, entende que talvez seja uma crença, e aquela crença não sou eu só estou passando por ela, só que se eu me sinto mais autoconfiante, eu vou lá e enfrento, né? Eu encontro essa coragem de dentro e coloco para fora. E aí a gente materializa aquilo que a gente quer. Se a gente acredita, a gente faz, né? É a verdadeira atração, né? Quando a gente tem clareza, eu falo muito, né? A gente fala muito aqui, que quando a gente tem clareza do que a gente quer, né? A gente consegue manifestar tudo, porque é isso, você começa a usar a ferramenta de manifestação que o universo está te dando, trazendo com objetividade para sua vida, né? Você aprendendo a pedir, aprendendo a se conectar, entendendo o momento de se conectar também. E a astrologia fala muito disso, né? Dos ciclos da Lua. Então, entender os ciclos da Lua, os ciclos que você entra em contato com o universo e os ciclos que você entra em contato com o universo interno também, né? Porque a gente tem um ciclo lunar dentro da gente também. E tem fases do ciclo que estão te pedindo para ir para dentro, fases do ciclo que estão te pedindo para ir para fora. E quantas vezes a gente não quer fazer o contrário do que o nosso corpo diz, só porque a nossa mente quer que a gente faça aquilo, né? Não é, na verdade, porque o nosso coração está pedindo, é porque a nossa mente quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais, sem ter clareza daquilo que ela quer mais, né? Então, nesse momento de leão, que a gente possa... E foi muito legal você falar isso de coração, porque leão é isso, é expressão através do coração. Está muito ligado, né, com o nosso sentir, com o nosso coração também. Então, é agir, é brilhar através da nossa força do nosso coração. Então, é com verdade, é com essência, é com expansão realmente, né? E o leão também fala muito sobre a criatividade, então mexe muito ali com a nossa criança interna, que também mexe ali no segundo chakra, também estamos sincrônicas com isso tudo, né? Então, como que a gente pode usar a astrologia para trabalhar e olhar para esse chakra e essas questões, assim, entender melhor, eu acho, que a nossa criança interna, porque isso é uma coisa importante da gente falar, né? A gente ainda não tem falado tanto sobre isso, mas qual é a importância de a gente olhar para a criança que a gente foi, para a infância que a gente teve, né? Para todos os aprendizados que a gente teve e como isso se relaciona também com a astrologia, com o nosso segundo chakra, com tudo, que está tudo ligado, né? Total. Eu estava olhando aqui a minha colinha e realmente faltou eu falar da criança, né? Leão, como eu falei, está muito ligado aos dons e talentos. E esses dons e talentos, eles vêm muito. Se a gente buscar na nossa memória o que a gente adorava fazer quando era criança, ali tem muitos sinais dos nossos dons, da nossa essência, porque a criança, ela é pura, né? Então ela faz as coisas sem filtro, sem máscara, ela é ela. Claro que os condicionamentos externos depois vão vindo, né? E essa criança vai desenvolvendo o que hoje a gente tem como crença, limitação e tudo mais. Então fica um convite aqui, meninas, de vocês resgatarem na memória o que essa criança gostava de brincar? Né? Você, criança,
E por que não trazer um pouco disso para a sua realidade? De agora, de adulta. Nossa, eu amava dançar, mexer o meu corpo, ou dar aula para minhas bonecas, sei lá, isso, tipo eu, né, dando o meu exemplo. Uhum. Por que não fazer isso? Uhum. E o que eu estou fazendo aqui agora? Dando aula, né? Então, assim, olha como as coisas são. A gente busca na memória e reativa essa criança. O que eu gostava de fazer? Ou quando eu penso em criança, o que vem no meu corpo? Da vontade de pular, da vontade de brincar, do... Travou e voltou. Voltou. Então, quando eu penso em criança, o que me dá vontade de fazer? Nem que seja você estar perto de outras crianças, sei lá, né? Mas é interessante você trazer isso para a sua vida, que esse fluxo de criatividade, inclusive, vai começar a bombar cada vez mais. Você vai começar a ter muitas ideias, muitos insights, e ali na infância tem muito da nossa essência. E não só propósito falando de carreira, não, até transcende isso. É o que a gente veio fazer aqui, como que a gente veio se manifestar, né, num contexto geral, que a gente pode, claro, levar para o trabalho, mas vai além disso. Então, resgatar essa criança, né? Porque tem outra coisa também, né? Quanto que essa criança não escutou, é muito comum a gente ver isso daí na sociedade, né? Que a gente cresceu. Que quando você vai crescendo, é como se fosse você tivesse impedido de sonhar. E aí a gente vai bloqueando os nossos sonhos, porque a gente acha que sonho é coisa de criança. E sim, é coisa de criança, mas a nossa criança também vai continuar viva eternamente dentro da gente. E pedindo atenção, até você começar e olhar para ela. Quando eu comecei nesse caminho da espiritualidade, de olhar mais profundamente para as minhas questões, com essa independência mesmo que a espiritualidade foi me dando, né? Eu comecei a fazer um resgate muito grande da minha criança, porque ela pedia, né? E relembrar os sonhos, eu vi o quanto eu estava perdida, porque eu esqueci, eu deixei para trás os sonhos da minha criança. E olha que curiosidade, Angel. Hoje, as minhas meditações, eu tive um lapso desse há um tempo atrás, na verdade, mas relativamente pouco. Que quando eu era criança, eu gostava muito de criar experiências. Então eu transformava o meu quarto em um parque de diversões e o corredor do meu apartamento virava uma casa mal assombrada, que tinha várias experiências. E as minhas meditações hoje são pura experiência. Eu estou resgatando a questão de quando eu era criança, que eu achava que não era possível e sem querer, no meu inconsciente, isso daí foi resgatado e eu me sinto extremamente feliz por resgatar isso também. É uma realidade que me deixa muito feliz. Então, é um convite também para vocês relembrarem desses sonhos, né? E quando a gente começa a sonhar na vida, acordada, até os nossos sonhos, porque eu estava até falando sobre sonhos também, né? Que quanto a gente não pode bloquear, não sei se todo mundo aqui tem sonhos muito, muito lúcidos ou tem poucos sonhos, mas até a questão de sonho, né? De você se permitir sonhar, é o quanto você está mergulhando dentro de você para entender essas questões que permitem ou bloqueiam os seus sonhos, né? Então, se você é uma pessoa que está sonhando pouco, começa a resgatar esses sonhos de criança, que isso tudo pode começar a vir à tona também, né? E, inclusive, olhar para cada um desses sonhos e entender o porquê de alguma forma você se bloqueia. Ah, eu penso que é alto demais. Por quê? Aonde eu ouvi, né, que era alto demais, que era muito pro meu bico, porque normalmente a gente escuta essas coisas, né, quando é criança. Então é começar a se questionar mesmo. E quanto mais a gente reativa esses sonhos, eles podem ter mudado e tá tudo bem, mas olhar para os sonhos não só como uma coisa de criança. E quanto mais a gente traz as pequeninas coisas da nossa infância, as atividades, os sonhos, seja o que for, mais libertadora vai ficando a jornada, mais autoconfiança a gente tem, mais motivação. E aí é um tijolinho, né, por vez que você coloca, e a hora que você vê, você tá com a casa pronta. Você realiza mais, você tá mais feliz, mais satisfeita e por aí vai, né? A fluidez em todas as áreas da vida acontece.
A partir do ponto do sonhar, né? Você vai desbloqueando e realmente confiando, né? E tem outra coisa muito interessante, né? Porque normalmente não é a gente que bloqueia, a gente bloqueia o sonho. Mas normalmente são pessoas à nossa volta que podem estar falando coisas e a gente vai captando aquilo, né? Ainda mais quando a gente é criança, que o subconsciente está muito ativo, a gente vai captando aquilo e aquilo vai virando realidade na nossa vida. Então é também questionar a realidade que você está agora, né? Se você para e pergunta agora na sua vida, onde eu tô é o lugar onde eu gostaria de estar? Se eu pudesse estar em qualquer lugar do mundo e da realidade que fosse, qual a realidade que eu estaria hoje? Se eu pudesse Sem criar medo, né, essa Isa? realidade. Sem medo, Sem medo. usar a imaginação, usar realmente a criatividade para fazer esse exercício. E isso é uma super ferramenta, questionar a sua realidade, questionar a realidade que você queria estar, por que você não está perto dela, o que você estaria fazendo, com quem você estaria vivendo, o que você estaria comendo, tudo. Isso é um exercício mágico, assim, até para fazer em meditação, essas meditações que você vai profundamente, começar a visualizar a vida que você quer, é uma forma de você começar a trazer ela para a sua realidade, né? Porque até energia, a gente movimenta e manifesta também, né? Sim, e não é que os outros signos, eles não tenham isso, mas Leão traz muita coisa da autorresponsabilidade. De olhar para essa realidade, se ela não tiver bacana, não entrar na culpa ou na autocobrança, né? De, mas eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não. Quais escolhas que eu fiz para estar nessa realidade agora que não é a que eu julgo ideal? Esse é o primeiro ponto. Então, traz luz para isso. E depois disso, o que eu posso começar a fazer, mínimo que seja, para sentir e perceber que eu estou indo em direção àquela outra realidade. Só que para isso a gente precisa trabalhar a clareza. Então, a gente não sabe para onde está indo, não adianta nada, né? Então, Leão ajuda muito a gente nisso. Falando em criatividade, essa coisa visual e tudo mais, pegar realmente um papel e desenhar. Começa a usar esse lado lúdico do desenho, que essa clareza ela vem muito mais fácil, inclusive, do que a gente só usar o cabeção. Mas como seria essa realidade? Desenha. Desenha você, uma paisagem, enfim. Mesmo se você não souber desenhar, né, coisas maravilhosas, não interessa. É o seu desenho, é o seu sonho. E pega ele para você e olha para ele todos os dias e acredita nele. Independente se a outra pessoa vai achar legal, se não vai. Não é o sonho dela, é seu. Então, começa por aí. Leão, ele não precisa muito que o outro aprove. Ele vai. Tipo, então outra pessoa vai achar legal ou não vai, sorry, entendeu? É meu sonho. Entende? Total. E é se desprender mesmo, né? Porque às vezes a gente começa a perceber, nessa de se questionar da onde a gente está na vida, a gente começa a perceber que às vezes a gente está na vida que a mãe queria, que o pai, ou que a avó. Minha avó queria muito que eu fizesse medicina. E eu fui lá e fiz medicina e realizei o sonho da minha avó. Tá, e o seu? Talvez você nunca tenha se questionado nem qual era o seu sonho, né? Qual é o seu sonho? E aí você começa a pensar que aí é tarde para fazer as coisas. Nunca é tarde para começar a sonhar. Nunca é tarde. O momento que você recebe essa mensagem, se ela chega para você, é porque esse é o momento. Esse é o momento de começar a sonhar. E aí eu acho que entra um pouco no que a Lou perguntou aqui. E quando a nossa criança só teve experiências ruins, não tivemos oportunidade de sonhar? Agora é um bom momento para você começar. Porque se você não teve isso na sua infância, você tem isso dentro de você. Então o momento é agora de começar a sonhar, o momento é agora de começar a realizar as coisas que você tem para fazer. Porque o passado, a gente tem muito essa tendência, né, de sofrer pelo que passou ou ficar ansiosa pelo futuro. E na verdade a gente só vive aqui no presente, a gente não vive no futuro, a gente não vive no passado, a gente está aqui. Então a oportunidade de fazer alguma coisa é agora. É a partir de agora que a gente muda, né? Não é olhando para trás e, claro, perdoando o que passou, entendendo que aquilo foi um aprendizado, tirando o peso que aquilo trouxe e deixando leve para trás, né? Deixa para trás, aquilo passou, eu cresci. Quem eu sou agora porque eu passei por aquilo também, né? Sim, quem eu me tornei a partir daquelas experiências. E muitas vezes a gente foca naquilo que não foi tão bacana, né? Mas com certeza teve pelo menos uma experiência, um dia em que você foi feliz. Busca isso na memória. Poxa, sei lá, muito louco, mas teve um dia só. Vamos, né, radicalizar aqui. O que aconteceu naquele dia?
que você estava feliz? O que você estava fazendo? Entende? É focar naquilo que a gente já tem, não naquilo que nos falta, ou naquilo que não foi legal. Porque a gente entra num looping muito ruim, e a gente perde realmente essa conexão com sonhar e com tudo na vida, né? Total. Fica mais desafiador, com certeza. Então amanhã, já entrando aqui, porque essa parada de sonhar é muito importante. Isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar na meditação de amanhã. A meditação de manhã a gente vai trabalhar com útero e criatividade. Então todas essas meditações que a gente trabalha com útero, as meninas que já fazem as meditações aqui, a gente já fez várias do útero, inclusive na última live da Angélica a gente fez uma que a gente também trabalhou um pouco essa questão, que trabalhava era eclipse solar, eu acho, se eu me lembro. Eu acho que era o solar, não lembro agora qual foi. Mas a gente vai... Era algum eclipse que estava perto. Passamos por vários ali, sobrevivemos. Mas a gente vai despertar essa energia criativa e essa energia da criança também. A gente vai convidar a nossa criança para fazer parte dessa cura também, né? Porque tem uma imagem muito linda, assim, que fala... a nossa criança é como se ela ficasse dentro de ela saiu para o mundo, viu alguma coisa que se assustou e voltou para dentro do quarto e fechou a porta. E nesse momento ela fica esperando alguém vir salvar. E a gente fica eternamente esperando um salvador, até que a gente percebe que o salvador é a gente mesmo, que é a gente que ia abrir a porta e resgatar aquela criança. E mostrar para aquela criança que existe um mundo melhor, deixa eu te mostrar. É tipo assim, eu descobri um mundo melhor, vem aqui comigo que eu vou te mostrar esse mundo. E mostra para sua criança, né, resgata essas memórias mesmo, e mostra para sua criança que existe um mundo melhor agora, que você pode mostrar. Não olhar para o mundo em volta, gente, é olhar para o seu mundo, para as suas experiências, né? Para as coisas que você vive, como que você pode olhar com mais amor para tudo que você vive também, né? Eu acho que esse é muito aprendizado também. Sim. E aí, quer falar alguma coisa sobre isso tudo? Não. Tô só concordando que é muito lindo, é muito isso mesmo, né? É um trabalho muito lindo. E aí, uma outra coisa que a gente também queria falar aqui, né? É que a Angel, ela é formada em nutrição também. Eu falo que todas as sábias conectadas têm muitos saberes mesmo, e a gente gosta de trazer todos, porque nós todas que trabalhamos com esse universo holístico, a gente não se define única e exclusivamente pela nossa formação ou pelos cursos que a gente está fazendo. Na verdade, isso tudo vai agregando na essência que a gente carrega, e é isso que a gente defende também, né? Seja você em essência e tudo que vier a mais está vindo para agregar, né? Essa essência que já é perfeita por si só. Então a Angel, ela é formada em nutrição e a gente também pode trabalhar a energia do nosso chakra olhando para os alimentos que a gente está comendo. E aí eu queria pedir para a Angel falar um pouquinho mais sobre isso para a gente ter outras ferramentas aí de outras áreas também. A minha primeira formação é em nutrição, me formei em 2011, então já tenho uma jornada até então. Eu sempre gostei da pegada comportamental. Sempre fui assim, tinha um ranço mesmo de dieta, de pesar comida e tudo mais. Eu acredito muito que escutando o nosso corpo, entendendo o que nos faz bem, o que não nos faz bem, a gente vai se alinhando em relação à alimentação, ao nosso peso e a tudo que vem em consequência disso, né? E através da alimentação a gente pode muito trabalhar esse fluxo desse chakra, porque ele é laranja, né, Isa? Esse segundo chakra. Então, como que a gente pode trazer isso na alimentação? Alimentos alaranjados. Então, por exemplo, a própria laranja, manga, cenoura, o que mais que é laranja? Mamão, tem mais uma coisa que é laranja? Enfim. Eu nunca fui boa nesse negócio de falar. Fala na hora, assim, o negócio. Sim. Mas pensem em alimentos alaranjados. Todos eles, a questão das cores, não só dos alimentos, mas as cores mesmo, elas trazem uma conexão muito forte com aquilo que a gente quer trabalhar. Então, se a sua intenção, quando você vai consumir esse tipo de alimento, é trabalhar esse chakra, você pode ter certeza que vai ser trabalhado. Né? E quando você falou lá no começo, agora há pouco, da nutrição e tudo mais, até me dá um ranço quando me vem com essa coisa tipo, só pode fazer uma coisa. Só pode ser nutricionista, agora tem o diploma de nutricionista, só pode ser. E quando eu era nutricionista, eu tava, e aqui não é uma crítica não, mas era o mundo que eu vivia até então,
de que eu tinha que colecionar um monte de certificado dentro daquela mesma coisa. E aquilo sempre me incomodou muito. Tipo, mas como assim eu posso saber só de uma coisa? E depois, com o processo de autoconhecimento, com a astrologia e tudo mais, até eu estar aqui falando isso para vocês, eu me assumo multipotencial. Eu gosto de astrologia, eu gosto de nutrição, eu gosto de oráculo, e aí eu misturo tudo e dá certo, entendeu? Então é isso, né? Esse leão interno na gente é isso. É olhar que eu não preciso ter um dom. Ninguém tem um dom, um talento. Nós temos vários. E tá tudo bem, quem é especialista, isso não é um julgamento. Eu tô falando que não funciona para mim. Né? Como que eu posso linkar tudo isso? Que eu tenho interesse, lembrando que eu sou um ser holístico, assim como a Isa, assim como todas vocês que estão nos assistindo, né? Então, transcender isso e trazer essa conexão. Poxa, céu misturado com cor, misturado com alimentação, sim. Somos isso, tudo misturado. Né? Inclusive, se você vai pegar o seu sonho de criança e você vai falar, não existe formação para aquele sonho de criança, o que você vai fazer? Você pode fazer várias coisas que vão resgatando aquilo, mas é isso, eu também, o meu processo é exatamente igual, eu sou formada em arquitetura e eu, quando saí da arquitetura, entrei para energéticas e minha mãe ficou maluca, falou, como assim você não vai trabalhar em arquitetura? Eu falei, eu não acredito nisso só, eu não acredito só nisso, eu acredito em mil outras coisas, eu vou entender o ser humano. E aí entramos nesse caminho, porque é o caminho que a gente encontra dentro da gente também, né? Engraçado, Angel, porque a gente se forma. Aí eu acho que entra nesse questionamento de, tipo assim, eu não vou entrar só nessa caixinha, eu não sou essa caixinha. Tá, quais são minhas só que muitas vezes a gente para e fica assim, eu não vou entrar nessa caixinha, mas eu não tenho escolha. Aí entra na caixinha. Porque a sociedade desempodera muito a gente nesse sentido. Então a gente está aqui também falando, empodere-se das suas multipotências também, né? Entenda que você tem muitos dons e talentos e se você não reconhece eles ainda, mais uma vez, você pode começar hoje a reconhecer, né? Resgatar essas memórias, entender o que você gostava. Os dons e talentos têm muito a ver com o que a gente falou dos sonhos e da criança, né? Total. E trazendo a sardinha de novo para a astrologia, porque é uma ferramenta que eu acredito muito, tem vários pontos do nosso mapa que são fáceis para quem não entende super de astrologia, olhar o próprio mapa. Eu até tenho o meu aqui, eu sempre ando com ele, vocês sabendo na minha vida. Tem vários pontos aqui que a gente pode detectar, né, os nossos dons e os nossos talentos. Primeiro deles, o seu signo solar. O quanto você vibra o seu signo solar. As potências dele. Então, o Sol, ele é uma parte de nós, mas ele fala muito, né, sobre quem a gente realmente é. A gente pode trabalhar também essa questão do resgate do feminino e tudo mais, das emoções, e que vão trazer também toda essa sensibilidade e observação de quem somos, é a própria Lua, que é o que a gente já falou, esse estudo, né, das fases da Lua, e entender como que eu me comporto em cada uma delas. É o nosso lado emocional sendo trabalhado ali. Então pode ser um lugar interessante. Você olhar a sua Vênus, a Vênus fala desse empoderamento, fala de merecimento, fala do campo financeiro. Então é um outro posicionamento legal para você olhar também, porque nada adianta a gente entender e descobrir os nossos dons e talentos se a gente não se sente merecedora de prosperidade, de abundância vindo desses dons e talentos. Então a Vênus, ela traz essa força também. E um estudo um pouquinho mais aprofundado são os nodos lunares. Eles realmente vão falar de propósito de alma, não só de profissional, mas de alma também. Então, estudar os signos, essas energias vão fazer total diferença. Alguns pontos dentro do mapa tem outras casas, tem outras coisas, mas se vocês quiserem começar pelo sol de vocês e trabalhar o sol, já vai ter uma diferença bem grande. Já vai começar a perceber. E a olhar para o potencial que a Angel falou, né, Angel? Porque a gente, às vezes, é muito engraçado. Quando você vai falar de signo, aí já fala assim, escorpião, rancoroso. Eu falei, eu sou escorpião, não me identifico. Desculpa, não me identifico. Não tô vibrando. Não. É vibrar porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Aí a gente vai falar, não sei o que, é ciumento, possessivo. Aí você fala assim, pô, você só tá precisando tá precisando olhar pro mapa, entender melhor as potencialidades disso daí também, né? Porque é muitas potências. Olha o que é um mapa astrológico. Como que você vai se restringir a uma coisa?
Tipo, não tem como. E é claro, tem escorpianos que vão ser rancorosos? Sim, mas isso significa que é um rótulo? Todo mundo tem que se comportar assim? Claro que não. Porque senão a gente está de novo se colocando em rótulo. É uma combinação única, né? É uma combinação. O mapa astrológico já mostra que a gente é uma combinação única, multitalentos, porque o céu tinha uma fotografia quando você nasceu, e aquilo ali diz muito sobre, né? Angel, sabe o que eu queria que a gente falasse um pouquinho, que a gente até tem um pouquinho de tempo, a gente está muito organizado no tempo agora, eu tô ficando. Nada como um script, né? Nada como um script. Eu queria que a gente falasse um pouquinho para as meninas que estão começando nessa conexão com os ciclos. Quais são as primeiras coisas que elas podem começar a fazer para começar a entender melhor esses ciclos, né? Se alinhar com isso também, porque os ciclos falam muito sobre as emoções, a Lua fala muito sobre as emoções. Então, acho que a gente abordar um pouquinho mais isso daí também. Pode parecer muito bobo, mas por ser bobo, muitas vezes a gente não faz. O primeiro passo é você intencionar que você quer. Parece idiota, mas às vezes a gente não intenciona, né? Fica postergando, eu vou ver sobre isso, vou ver, e não intenciona, não coloca uma data. Por exemplo, vou começar na próxima lua nova, vou começar não sei na onde. Então, intencionar e colocar uma data de quando você quer começar esse autoestudo é o primeiro passo. O segundo, com certeza, né, essa conexão com a lua. Uma, porque ela é mais próxima de nós mulheres, e é um estudo, não que ele seja mais fácil, mas a gente consegue encontrar, né, com mais facilidade essas informações. E como que eu gosto de fazer, e eu sempre falo também em todos os meus conteúdos, se bobear, escreva. Tenha um caderno. Se você não gosta de escrever 1000 folhas, escreva uma palavra por dia. Uma frase. Aquilo que foi mais impactante no seu dia. Foi uma situação, foi um sentimento, começa a escrever, coloca a data ali também, porque conforme você vai escrevendo e depois você vai voltando e vai revisitando isso, você vai ver quantos dos padrões se repetem. E aí você vai começar a perceber, nossa, sempre que eu estou para menstruar, eu me comporto assim, assim, assim. Quando eu menstruo, a minha produtividade XYZ. Por exemplo. E isso tem a questão dos arquétipos e dos sinais e sintomas mais gerais, mas cada mulher é única. Então, claro, pegue essas informações para você ter uma bagagem do que é uma lua nova, crescente, cheia e minguante, e depois olha para o seu processo. Porque isso vai ser muito, muito individual para cada uma. Então, intencionar, começar a escrever como que está se sentindo, e depois vai trazendo as fases da lua. Começa pela fase da lua que está lá fora. Depois você vai para esse movimento interno. Porque se você está começando e quer integrar tudo isso de uma vez, vai realmente parecer muito desafiador e você não vai fazer. Mas eu tô nova, lá fora tá cheia e já me perdi, já deixei de lado, fui fazer outra coisa. Quem nunca, né? Então, é um passo por vez. Esse mundo do autoconhecimento, ele é fascinante mesmo, né? Se deixar, a gente quer estudar tudo, quer integrar tudo, só que se a gente faz isso, ainda mais em velocidade, só adquire, e não coloca em prática, adiantou nada. E a gente se perde no meio do caminho, a gente acaba desistindo mesmo, isso é normal. Então é esse passinho em passinho, sabe? Já vai ajudar bastante. Entendendo que é um processo, não é um objetivo, né? Porque o autoconhecimento é um processo para a vida inteira, não tem um objetivo no autoconhecimento. O autoconhecimento é você chegar no fim da vida e falar que você passou a sua vida em paz com você mesma, tranquilidade, realizando os sonhos que você acreditava e conectada com a sua essência. É o final da vida. Por que a gente quer se apressar para chegar no final da vida se todos os dias aqui são um presente, né? Para que a pressa? Todos os dias são um presente de realização, né? E isso é muito legal quando começa a se conectar mais com o que é em essência, né? E a gente começa a perceber que a gente está lidando melhor com os nossos humores, com as nossas emoções,
que o que vem de fora não nos atinge mais tanto quanto atingia, que a gente consegue ter firmeza para definir o nosso caminho, parar de viver o sonho dos outros, viver os nossos. Isso tudo eu estou falando, mas isso tudo, às vezes, é um ano inteiro que você passa entendendo, vindo aprendizado para você entender que você tem que viver o seu sonho e não viver o sonho de outra pessoa, ou que você tem que ter firmeza para falar os seus sims e firmeza para falar os seus nãos, sem deixar as pessoas te manipularem. Às vezes é um ano inteiro, às vezes são 2 anos inteiros, às vezes é um mês. Às vezes você capta mais rápido, aí no começo você fala assim, é sair da zona de conforto mesmo, né? É um exercício de sair da zona de conforto, entender e buscar, ser buscadora de si mesma, né? Sim, e a gente é fala muito muito legal sobre ciclos aqui também. E é muito legal essa questão de ciclos e do estudo das fases da Lua, porque você pode usar, inclusive, isso para o seu planejamento, para a hora que você vai estruturar a sua agenda da semana ou seus compromissos. Quanto mais você se entende dentro do ciclo, seja com a lua externa ou já com a externa, interna, enfim, no processo que você tiver, você já consegue trazer isso para a sua realidade. Você começa a entender melhor os seus comportamentos, e aí você evita determinadas coisas em períodos específicos, você dá gás em outras. E aí é muito legal, por quê? Porque a culpa diminui, a frustração, a autocobrança, a autocrítica, porque você vai lembrar, poxa, quando eu estou menstruada, de repente não é o meu ápice de energia, mas quando eu saio da menstruação, eu já percebi que vem um gás. Parece que eu consigo fazer muito mais coisas. Quais atividades eu posso jogar para outra semana, por exemplo? Que eu já percebi que eu tenho mais energia. Olha como vai ficando mais interessante. A gente para de sofrer com coisas que não são necessárias. A gente já tem os desafios que a gente vai passar no processo. Para que colocar passo extra? Colocar desafio que não precisa viver. Deixa só os que precisa. Para que criar desafio, né? Pergunta como é que eu sei. De crescimento. Como você sabe? Então, vivendo, tipo, batendo a cabeça ali, ô, minha filha, presta atenção, né? Exatamente. E olhar realmente, porque assim, eu tenho essa coisa, eu tenho muita terra no meu mapa, né? Essa coisa eu tenho que fazer, eu tenho que executar, e as metas. Meu, não dá para ser assim 4 semanas do mês. Não. Sem me machucar, sem me ferir. Eu até consigo? Consigo, mas a que preço? Será que vale me machucar a esse nível? Sendo que muita coisa eu vou ter que refazer depois. Porque eu me forcei uma barra. Exato. Isso é muito interessante. É uma nova vida, é uma nova visão de vida mesmo, né? Eu venho me conectando com os ciclos há um tempo já. E ver como que vai alinhando. Olha, só um negócio assim de curiosidade. Minha lua normalmente vem na lua nova também. A lua nova, quando a gente menstrua, é a nossa lua, quando a gente menstrua, interna, é a lua nova. No céu, tá na lua nova, a minha tá alinhada com a lua do céu. Veio na lua nova, no primeiro, a lua nova fala sobre novos projetos, né? Projetos que a gente quer manifestar. Tudo foi intencional, eu também coloquei intenção nisso, né? E chegou na lua nova o projeto 14 dias de lua, junto com a minha lua, junto com a lua nova. Eu falei, isso é alinhamento com a manifestação que a gente quer. Porque você começa a usar isso realmente como ferramenta. Tipo, tô sabendo que quando eu tô fértil, isso daí acontece. Quando eu tô menstruando, isso acontece. Você começa a moldar realmente a sua realidade. Claro, tem pessoas que, por exemplo, estou no mundo corporativo, eu não consigo me liberar para viver essa realidade ainda. Mas tá, tudo bem, começa a se conectar com os seus ciclos, começa a se respeitar em questão de autocobrança, a definir os seus prazos melhor, né? Quantas vezes a gente define prazos abusivos que depois a gente fica se danando para poder cumprir esses prazos e na verdade nem precisava disso. Você que definiu aquele prazo acelerado, por que se machucar, né, com essa autocobrança? Porque eu acho que a autocobrança é uma das coisas que a gente que quer realizar logo, ainda mais, né? Pessoas que têm muito isso do fogo, do querer realizar, podem acabar atropelando um pouco, né, o que o seu corpo pede. E é isso, mais uma vez, não faz o que seu corpo, não faz o que sua mente pede só porque ela está querendo, né? Escuta o seu corpo. E esse exercício de se conectar com os ciclos é especial
porque você se conecta com o seu corpo. Ele te dá todos os sinais também do que está acontecendo, né? Tá chegando sua menstruação, você sabe exatamente quantos dias vai estar da sua menstruação, porque o seu corpo te avisa e você tá atenta a ele. Então, todas essas meditações que a gente faz, a gente vai começar a fechar, porque na verdade faltam 4 minutos, a gente se empolgou agora aqui. Essas meditações que a gente faz, elas também são um exercício para a gente se conectar com o nosso corpo, né? Meditação é você estar em presença com aqui e agora, né? Quantas vezes a gente está em presença realmente. Então, esse exercício da meditação já é um convite para a meditação de amanhã. A gente vai trabalhar tudo isso que a gente falou aqui, trabalhar a criatividade, nosso sonho, nossa criança. Nessas meditações que eu falo que são meditações quânticas, porque quem já participou entende por que eu chamo de meditação quântica, porque é uma movimentação mesmo de energia. E alguém falou aí no começo que a de ontem foi muita limpeza. Realmente acontece isso também, quando a gente começa a movimentar essa energia, que às vezes estava estagnada, a gente passa por esses processos de catarse, de limpeza mesmo. Então, se você está passando por algum tipo de, parece limpeza, desintoxicação, isso é normal. Tá indo muito ao banheiro, fazendo muito xixi, beba muita água também, porque a gente mexe muito com isso tudo. Mas é a proposta também, né? A gente desperta aqui muitas coisas e vamos encerrar com a meditação, fechando bem esse tema. Então, Angel, eu queria agradecer demais, foi muito, muito, muito especial. Gratidão demais pelos saberes. É uma honra sempre ter você aqui. Isso, nossa segunda e ainda... Daqui a pouco a gente vai ter um projeto aí que a gente vai lançar, mas a gente só tá dando spoiler, mas vai rolar já esse daí também. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é sempre um prazer, realmente. E eu quero deixar uma rápida dica extra aqui. Quem tiver curiosidade, o Sol está passando por Leão, então tem uma área da sua vida que vai trazer brilho, vai trazer expansão e crescimento. Você vai procurar o signo de Leão no seu mapa, tá? Ficando com dúvida, me mandem um direct que eu ajudo vocês. Então é focar nessa área, não é que você não vai fazer as outras, mas foca nessa área que tem um crescimento muito grande aí, te esperando, só esperando você mexer as suas varinhas aí. Exatamente. Meninas, quero agradecer muito. Lindas conectadas que estão aqui sempre. Gratidão demais pela presença. Espero vocês amanhã. A meditação vai ser amanhã, às 8 horas, no Instagram do Conectar. A meditação é comigo. E amanhã a gente vai falar mais sobre essa meditação, mas vai se chamar O Universo que Habita o Nosso Útero. Então já dá uma dica aí do que é essas meditações. A gente vai para umas viagens muito longe, aconselho muito estarem aqui presentes. Gratidão a todo mundo pela presença, Angel, mais uma vez. Gratidão, menina. Gratidão, Isa. Beijo grande.